Bom dia, pessoas. Bem-vindos. Daqui a pouquinho começamos a aula. Bem, o tema da aula de hoje é a introdução ao estudo da literatura. Nós conhecemos literatura pelos textos que nós lemos. Vários de vocês já leram algum livro de literatura, mas a matéria literatura, creio que seja nova para a maioria de vocês. Eu comecei a ter a disciplina literatura no primeiro ano do ensino médio. Eu era muito curioso para saber como era essa disciplina, né? E quando eu fui estudar a disciplina literatura, não gostei muito na época, porque a disciplina literatura exige muita imaginatividade, muita imaginação, e ao mesmo tempo exige que a gente memorize determinadas características de épocas literárias, exige que a gente conheça também um pouco de história, exige que a gente tenha abstração, que a gente consiga ler um texto e viajar na mente para encontrar uma interpretação interessante para aquele texto, porque a interpretação de um texto literário não é uma interpretação fácil, porque não é um texto como um texto científico, no qual as coisas estão explicitadas da forma como são. É tudo escrito de forma metafórica, e por isso mesmo é considerado difícil para aquelas pessoas que já têm uma imaginação mais objetiva, uma compreensão muito racional sobre a realidade. De qualquer forma, a disciplina literatura é importantíssima para a nossa formação como estudantes. Bem, uma primeira pergunta que devemos fazer é: o que é literatura? Alguém de vocês já leu um livro de literatura e esse livro tenha chamado muita atenção ou tenha feito ou tenha tido algum impacto na sua vida? Sim. Qual, Nicole? Você pode dizer qual livro de literatura você leu e teve um impacto na sua vida? Opa, cheguei atrasado, mas cheguei na hora certa. Bom, Percy Jackson me ajudou a ler mais ainda. Como se chama? Percy Jackson. Percy Me ajudou a Jackson. ler mais ainda. Interessante. É o único que eu sei citar agora. Eu posso falar o meu? Sim, Maria Eduarda. O meu, eu acho que eu nunca falei nada sobre esse assunto, é Harry Potter. Qual deles? O primeiro livro? Na verdade, eu consideraria que foi a saga inteira, mas se for para escolher um livro em específico,
foi A Ordem da Fênix. Por quê? Ah, tá. É o maior livro, o menor filme, e eu chorei muito lendo aquele livro. Maria Eduarda, você explicou por que aí, mas o que essa obra te impactou tanto, de modo que você tem com ela uma relação afetiva? Bom, é porque é o seguinte, como eu nunca tive muitos amigos, e a maioria das pessoas era bata primeiro, converse depois, Peraí, a maioria das pessoas o quê? as pessoas, quando elas me viam, era bata primeiro, converse com ela depois. Nossa, tadinha. O único refúgio que eu tinha eram os meus livros. Aham. E nesse livro eu tenho uma coisa muito interessante, que foi a vez que eu não tava fazendo nada pra ninguém, eu tava andando de boa, e as pessoas vieram me encher o saco porque falaram que era pra exorcizar meu livro, que eu tinha que ser exorcizada por ler Harry Potter. Um negócio assim. Aham. Entendi. Daqui a pouco eu conto então como foi minha experiência. Alguém mais tem uma experiência com leitura, com um livro que tenha impactado a sua vida de alguma forma? Professor, comecei a ler um livro aqui, eu tô gostando dele. Como se chama, Luan? Eu acho que você semeia. Ah, sim, é um livro bom. Uhum. Eu gostei, tô gostando dele por enquanto eu tô lendo, porque, tipo assim, traz uma realidade totalmente diferente de como é a vida no Brooklyn, lá dos negros, das pessoas negras, né? Isso. Nos Estados Unidos, diferentemente daqui do Brasil, ah, o racismo lá é um racismo claro, né? Embora aqui também exista racismo, mas é um racismo mais camuflado. Lá é um racismo claro e há separação entre os negros e os brancos, onde os negros ficam, onde os brancos ficam. E Brooklyn é uma região na qual há uma incidência muito grande de negros, né? E eles têm as complexidades deles, os problemas dele, questões ligadas à cultura, ligadas também à violência. Então, é muito interessante esse livro, muito bom. Alguém mais tem uma experiência de leitura e que possa relatar essa experiência transformadora que a leitura exerce? Eu tive com alguns livros da Jane Austen. Da Jane Austen? Você pode mencionar um? Eu li Orgulho e Preconceito e Emma. Nossa, Daniela, que maravilha! Jane Austen é uma das grandes, das melhores escritoras de todos os tempos, né? Orgulho e Preconceito é o livro mais famoso dela e que através do qual foi feito o filme também, que é muito bom, Orgulho e Preconceito, acho que é de 1995. Emma eu não li, mas li outro livro que é Razão e Sensibilidade, existe também o filme. Persuasão, né? São os livros mais famosos dela, da Jane Austen, que era uma escritora, gente, para vocês verem, uma pessoa assim, sabe aquela moça sem graça que não saía de casa, que não namorava, que não se divertia, ela ficava tendo uma vida em casa mesmo, assim. E ela sentadinha na sua mesa escrevia essas histórias assim de intrigas, de paixões. É inimaginável que uma pessoa com uma vida tão parada, tão regradinha, né, que escrevia nos momentos livres, tinha essas ideias, escrevia essas obras. Muito bom você ter lembrado de Jane Austen, uma das maiores escritoras de todos os tempos. Ela é da Inglaterra. Alguém mais tem uma experiência de leitura? Professor, Ah, sim, Lohane. Débora pediu para avisar que ela vai ter que reiniciar o PC dela, então ela vai deslogar da sala. Ok, obrigado. Alguém mais tem uma experiência que pode relatar para nós?
Bem, eu falarei então da minha experiência com a leitura, que foi uma experiência que se iniciou quando eu ainda era muito pequeno. Eu sempre, desde pequenininho, eu sempre tive muita imaginação e, em vez de gostar de brincar com as outras crianças, eu gostava mais de ficar brincando sozinho. E ao brincar sozinho, eu ficava fantasiando histórias. Eu não sabia ler, ainda não estava na escola, mas, por exemplo, eu tinha umas primas mais velhas que tinham, na época, os chamados cartões. Era como se fosse baralho, né? Mas não era baralho de jogar. Havia desenhos, né? Era uma coleção chamada Amar é. Aí vem escrito Amar é, 3 pontinhos. Sei lá. Tomar banho com seu amor. E elas não deixavam eu ver esses cartões, né? Elas ficavam vendo, ficavam vermelhas de vergonha, riam, 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 e aquilo aguça muito a curiosidade de uma criança que, em geral, já é muito curiosa. Aí eu fiquei muito curioso para ver o que elas estavam rindo tanto. E um dia, então, eu subi em cima da cadeira, coloquei outra cadeira e cheguei até o alto do guarda-roupa, onde elas guardavam essas cartas. E quando eu abria esses cartões, para minha decepção, não tinha nada demais. Eram bonequinhos, assim, desenhos, né? Um menininho e uma menininha. Estavam peladinhos, claro, né? Mas não mostrava nada, era desenho de criancinha mesmo. E só eram mensagens fofas, que hoje em dia poderiam ser vistas por crianças pequenas, de todas as... Eu fiquei muito decepcionado, né, com essa dificuldade que eu tive de encontrar essa coleção e ver que não era nada exorbitante. O primeiro livro que me causou impacto, na verdade, também foi um livro que eu li sem saber ler, que foi o livro O Caso da Borboleta Tíria, que é um livro da série Vagalume. É uma série que hoje não é tão indicada para jovens, mas na época era. E esse livro, O Caso da Borboleta Tíria, é um livro de mistério. Eu não sabia ler, mas li os desenhos, então fiquei olhando os desenhos e maravilhado, imaginando a história. Depois, com 7 anos, eu já sabia ler e fui finalmente ler esse livro, e foi uma experiência maravilhosa. Foi um livro que eu li umas 10 vezes. Foi o primeiro livro que me marcou. E assim como a Maria Eduarda falou, eu também não tinha amizade na escola, eu tinha muita dificuldade de fazer amigos, eu era muito tímido, e dava o intervalo. Eu não tinha coleguinha para ficar conversando, nem para brincar, né, jogar bola, essas coisas. Então, para não ficar assim, parado, encostado no muro, sozinho, eu comecei a ir à biblioteca na hora do intervalo. E comecei a frequentar a biblioteca, todas as aulas, todos os intervalos estava eu na biblioteca. E a partir daí eu comecei a olhar os livros todos, a ter curiosidade de ver os livros. Eles passaram a ser a minha companhia durante a escola, durante o intervalo da escola. Aí eu tive a oportunidade de ler livros que eu nem imaginava naquela época poder ler. Por exemplo, um outro livro que me marcou muito foi O Corcunda de Notre Dame. É uma história muito triste, né? Existe filme, né? Mas a história em si é muito triste. O filme não é exatamente o que a história apresenta. E a partir daí também outros livros que eu li que me chamaram muita atenção. Passei então a levar esses livros para casa também, para ler em casa, alugando esses livros na escola, e eles passaram também a ser minha companhia em casa, já que os meus irmãos tinham muitos amigos e eu não tinha. Então, para não me sentir totalmente isolado,
eu mergulhava nesses livros e lia basicamente um livro por dia, de modo que em um mês eu lia 30 livros. Hoje eu não faço isso mais. Na época eu fazia, e foi algo que me agregou muito em termos de vocabulário. Eu tinha um vocabulário bom para a minha idade, agregou também, aumentou o interesse pela leitura e pela escrita, porque quem lê muito tem mais facilidade para escrever. Então, hoje em dia, eu tenho muitos livros, né? Eu já cheguei a ter 4.000 livros por aí. Hoje eu não tenho isso tudo, porque eu fui doando e fiquei com aqueles que eu considero mais importantes, que ficam aqui na minha estante, nas minhas estantes, né? Mas sempre compro o livro e sempre tenho curiosidade de saber o que é de novo que está sendo produzido. Bem, isso já explica um pouquinho para nós o que é a literatura. A literatura é um tipo de texto que tem a capacidade de nos transportar para uma outra realidade. O cinema faz isso também, mas o cinema faz isso de forma mais fácil do que a literatura. Por quê? No caso da literatura, você precisa imaginar as situações. Você lê e imagina como é o personagem, como deve ser o rosto, como deve ter sido a briga que foi apresentada naquela cena. O filme já mostra de graça para você. Então, isso significa que o filme exige menos da pessoa do que o texto. Por isso, há mais pessoas que gostam de ver filme do que pessoas que gostam de ler efetivamente. Mas são artes diferentes e a literatura tem essa capacidade de nos transportar para uma outra dimensão durante o período da leitura. E a literatura faz isso, portanto, porque ela lida com a ficção. A ficção como sendo criações imaginárias. Não são textos para serem lidos como um retrato da realidade, como sendo uma informação fiel. A literatura não tem como objetivo informar ninguém. Então, a literatura sai desse eixo dos textos que têm uma função específica. A literatura não está ligada a uma função de informar, de persuadir, de convencer. A literatura tem como objetivo entreter, né? Mas não é um entretenimento simplesmente para passar o tempo, porque é um entretenimento que nos forma também. Então, a literatura é complexa em sua definição, mas podemos dizer que é a arte da palavra, que não está ligada a uma função específica e que, por isso mesmo, tem uma liberdade de brincar com as palavras e nos transportar para realidades diferentes. Bem, então vejamos a definição de literatura apresentada aqui. Literatura é a arte da palavra, é a técnica de usar as palavras com criatividade e originalidade. A Daniela falou sobre, por exemplo, Orgulho e Preconceito. O livro Orgulho e Preconceito começa, a primeira frase do livro diz assim: é uma verdade universalmente reconhecida que um homem em posse de grande fortuna está em busca de uma esposa. Como que a gente interpreta isso? É uma verdade universalmente reconhecida que um homem cheio de dinheiro está procurando uma mulher, uma esposa. Por que ela começa escrevendo isso? Eu acho que é pelo contexto, porque era o contexto em que as mulheres, tipo, a função das mães era procurar casamento para as filhas, e a função das filhas era serem atraentes o suficiente para atrair um homem com muito dinheiro e poupança. E era isso que acontecia na sociedade da época. Isso, mas você veja que a afirmação dela
é diferente. O que você falou está correto, mas a afirmação que ela faz é diferente. É de que o homem, cheio de dinheiro, está correndo atrás de alguma mulher para casar. O que ela está sendo aqui nessa primeira frase do livro? Ela, Tá porque, dando um Acho que, tipo, contexto mesmo e abrindo o o mundo homem... pro resto da história. espera um minutinho. Maria Eduarda? Tá dando um contexto e abrindo o mundo pro resto da história. E você, Ana Júlia, o que você ia É dizer? como se fosse uma tragédia. que, tipo, um homem com dinheiro não é, tipo, quase nada, porque sempre um homem hoje em dia ainda tem, os homens ricos querem procurar mulheres que alugam, tipo, sabe, ganham dinheiro com isso, para ir em uma reunião de algo de empresa, essas coisas. É tipo, a mulher é como um troféu para um homem, mas na real não é um troféu. Então, o que você falou está de acordo com o que a Daniela falou, mas ainda não chegaram no ponto, porque ela disse que, ela disse que as mulheres querem casar, porque a função da mulher naquela sociedade era o casamento. Isso é verdade. Você disse que o homem que tem muito dinheiro, ele pode ter a mulher que quiser, então ele pode comprar uma mulher para levar a uma festa, a uma reunião, exibir para os amigos, mas aí não é casamento. Então, quando ela diz que o homem que tem muito dinheiro está doido para arrumar uma mulher e casar, ela está sendo irônica, porque, na verdade, é a mulher que está querendo casar. É a mulher que fica desesperada naquela época para o casamento. O homem não está nem aí, ele fica no bem bom, porque é a mulher que tem que atrair o homem, a mulher que tem que ter o dote para poder casar, né? E o homem que tem muito dinheiro, as mulheres vão ficar assim. Naquela época ficavam, gente, elas vão disputar tapas esse homem. Então, ele não tem que estar preocupado em casar. Ele está mais preocupado em viver a vida e aproveitar a vida, né? Aquela mulher que se esforçar muito para conseguir casar com ele, é ela que lute, né? Ela que terá que fazer todo isso. E é isso que acontece no livro Orgulho e Preconceito. As filhas, na época, tinham que casar primeiro as mais velhas, né? Depois em ordem, né, de idade. E por quê? Porque a que foi ficando mais velha, ela já não ia ser mais aceita para casar, né? Então, era mais urgente casar as mais velhas, porque as mais novinhas teriam mais chances. E a mãe, ali naquele livro, ela fica doida para casar as filhas. Por quê? Por que as mães ficavam doidas para casar as filhas? Não é só porque o casamento era uma idealização, não. Tinha outro aspecto econômico. Bom, é porque... É pelo dinheiro. Não era nem pelo, eu acho que não era nem pelo dinheiro. Eu acho que era mais pelo status social que elas conseguiriam no casamento das filhas. E mais por causa de netos. É um pouco isso, mas não é bem assim, não. O que acontecia? Vejam que as famílias não eram ricas, né? E quando, suponhamos que Maria Eduarda, a sua família tenha 4 filhas e um filho, né? Seus pais. E tem a herança. Como que a herança é distribuída na família? Era distribuída? Homens, homens, homens. Homens, maridos, maridos. Homens, homens, homens. Isso. A herança era para o homem. O filho homem ficava com a herança. As mulheres tinham o dote, que era um dinheirinho que elas levariam quando for casar. O dote seria uma forma de chamar atenção, né? Então, uma mulher bem dotada, ela atrairia supostamente um homem para casamento, porque ela levaria, então, o dote dela. Imagina, então, se essas mulheres, essas 4 meninas não se casassem. Elas seriam um estorvo na família. Porque ela teria que ou ir para um convento, ou trabalhar como empregada doméstica na casa do irmão, né? Ou trabalhar como escrava na sua própria casa, porque ela não vai produzir dinheiro.
né? Numa época em que as mulheres não tinham acesso ao trabalho. Vão ser 4 bocas para comer, né? Na casa dos pais. Então, a mulher que ficasse solteira era como se fosse um estorvo, aquele móvel que está na sua casa e que você não sabe o que fazer com ele. Então, era uma posição muito degradante para a mulher ser solteirona. Para o homem, não. Porque um homem de 70 anos podia se casar com uma menina de 15 anos. Hoje ainda acontece isso, mas naquela época era muito comum. Então, a mulher... Oi. Sabe o que você me lembrou falando disso? Hum. Na época medieval, quando uma família tinha, tipo, mais de uma filha, por exemplo, tinha 4 filhas, eles levavam a mais feia para morar no convento para aumentar o dote das outras 3 e ver se elas conseguiam uma chance. Isso, acontecia assim. Daí, o convento não era um lugar onde as mulheres iam porque tinham vontade de ser freiras, porque tinham fé e tinham vocação. Não, elas iam para fugir da escravidão que teriam em casa. Porque, por exemplo, como uma casa cheia de filhas, e essas filhas são vistas como despesas, elas são as últimas a comer. Se a comida for um frango, ela fica com os pezinhos do frango. Naquela época, as mães não tinham receio de dizer eu gosto mais desse filho e menos desse filho aqui. Eu gosto mais... Eles tinham preferências e afirmavam essas preferências. Então, um filho podia comer muito bem e a outra comer uma asa de frango, um pescoço de galinha, o que fosse. Então, veja como numa frase a Jane Austen consegue ser extremamente irônica, porque o que vai acontecer naquele livro não é exatamente isso. É o homem que está lá no bem bom e as mulheres morrendo por causa dele. É o que a gente vê em algumas novelas tradicionais, como, por exemplo, Maria Mercedes, Marimar, essas novelas mexicanas, né? Maria do Bairro. É o quê? É a mulher desesperada por conta de um homem. E elas brigam. Ai, Luiz Fernando, não me abandone. Então, exatamente, Luiz Fernando não faz nada. Ele tem o privilégio de escolher com qual mulher vai ficar. Se é com a Paula Bracho, não, sei lá, a Marimar, sei lá, Maria Mercedes, se tem a vilã. Então, são 2 mulheres bonitas disputando um homem. E ele tá tranquilão lá na dele, né? Isso, então, significa que a literatura também é, para nós, uma espécie de espelho de uma época. Quando a gente lê uma literatura da Idade Média, quando a gente lê uma literatura da Era Vitoriana, que é o século XIX, a gente vê como eram as relações naquela época. Porque a literatura é uma ficção, mas ela tem uma base de realidade. Porque se for uma ficção, só ficção, que não tem nenhum contato com a realidade, a gente não consegue entrar na leitura e se ver naquela história, né? Ela precisa nos trazer alguns elementos da nossa realidade para que a gente entenda ou consiga mergulhar. Então, a literatura é a arte da palavra, é a técnica de usar a criatividade e a originalidade nas palavras. O artista da palavra pode nos retratar uma realidade objetiva ou simplesmente criar um mundo subjetivo, interpretando a realidade do seu modo. A criação literária pode estar em desacordo com a realidade objetiva. O interessante não é apenas quem se exprime e o que se exprime, mas como se exprime. Então, na literatura, o mais importante não é contar alguma coisa, não. É como você conta alguma coisa. Porque se for contar alguma coisa, qualquer pessoa pode contar uma história, mas é o modo como você conta a história. Por isso que, às vezes, não sei se vocês já viram, 2 pessoas vivenciaram uma situação inusitada, engraçada. E aí vocês vão contar para uma terceira pessoa. Aí você fala, não, conta você, Ana Júlia. Conta você que você conta melhor. Mas como assim? Se as 2 pessoas viram a mesma coisa, porque uma conta melhor do que a outra
porque é essa que conta melhor, floreia a história, conta de forma mais instigante, né? Porque a outra contaria de forma bem objetiva, né? Contaria de forma bem sintética e sem muito interesse, né? Enquanto outra pessoa contaria com mais riqueza de detalhes. Alguém aqui tem essa característica de contar as coisas aumentando, acrescentando, né? Enfatizando as histórias que vai contar? Professor, é como dizem, quem conta um conto, aumenta um ponto. Isso, mas há pessoas que diminuem quando vão contar alguma coisa. Em Eu vez de... aumento Professor, 3 mas esse pontos, povo, ainda embola as esse povo, palavras. esse Hã? povo que aumenta a história, não dá pra confiar muito não, né? Ficar exagerando muito nos trem, Sim, mas, colocando por coisa exemplo, que suponhamos Não que... é exagerar, não é exagerar. Seria mais no caso de contar com mais detalhes e contar de uma forma mais descontraída ou engraçada, ou até de uma forma mais séria. Isso, é contar de forma... A ponto de você fazer a pessoa rir, é tipo um show de stand-up. Os caras contam um conto aumentando uns 40 pontos. E todo mundo ri. Isso. Suponhamos que você e a sua Uai, amiga... mas ali você vai saber que talvez pode ser mentira. Eu tô falando uma história que você tá, tipo assim, achando que realmente tudo é verdade e a pessoa vai aumentando tudo. Essa Não questão, tô Ana falando Júlia, de de colocar aumentar, detalhe. vamos pensar o seguinte, você e a sua amiga viram... Deixa eu ver uma situação. Uma pessoa caiu na rua com um gato pulou em cima e mijou nele. Então, suponhamos que você e a sua amiga viram uma pessoa caindo na rua. Aí você é muito objetivo, você vai contar, nós estávamos passando pela Avenida Saramenha e vimos uma mulher caindo na rua. Você vai contar assim, objetiva. O modo como você conta não vai atrair a atenção das pessoas. Aí a sua amiga vai contar assim, vocês não imaginam o que aconteceu ontem, em uma tarde ensolarada. Estávamos passeando pela Avenida Saramenha, a avenida lotada de pessoas indo para a praia, a avenida cheia de gente, e de repente, não mais que de repente, vinha uma senhora com uma trouxa de roupa na cabeça, com uma cesta na qual estava um gato, e ela vinha andando e de repente, ela tropeça. Não, mas não foi numa pedra. Ela tropeçou num cocô de cachorro e caiu com a cara no chão, e a dentadura dela saiu da boca, e a trouxa caiu da cabeça dela, e o gato pulou do cesto e fez xixi em cima dela. Vocês não acreditam no impacto que isso teve. Aí a pessoa que ouve você contando assim, ela fica mais atraída do que a pessoa que conta simplesmente, nós estávamos passando e aconteceu um acidente e a moça caiu, né? Isso eu sei, mas eu tô falando assim, eu tô falando Professor, mas acrescentar temos algo que que não desconfiar de aconteceu, quem tá contando entendeu? isso. Nem sabia que tinha prédio Saramenha. O Ana Júlia, Porque tem gente que coloca coisa que não aconteceu, colocar detalhes tudo bem. aham. Igual a Maria Eduarda deu exemplo aí de stand-up. Stand-up a gente sabe que a maioria das coisas ali não é verdade. Aham, isso, entendi. Inventar coisas que não estavam na história é algo que cria intrigas até. A gente vê no programa Big Brother Brasil, há muitas fofocas ali, como disse a Carol Conká no dia que ela saiu, ali você não tem nada para fazer, né? Então vai fofocar, é o dia inteiro fofocando. E aí há pessoas que gostam de instigar a fofoca e diz, fulano de tal falou isso de você. O que você diz para ela? O que você quer falar? Ah, pode falar isso. Aí a pessoa tem um prazer de levar e trazer, né, a fofoca. Só que essa pessoa aumenta justamente para que a reação da outra pessoa seja uma reação explosiva. Aí vocês viram aquele participante, o Gilberto, dando um chilique, né, gritando assim. Acho que eles queriam que ele fizesse aquilo justamente para que ele perdesse o controle. E aí, já sabendo que a pessoa tem um comportamento mais descontrolado, eles vão fofocar justamente para que essa pessoa perca o controle sobre a realidade, né? Então, sim, existe uma diferença entre florear uma história
e inventar, no sentido de colocar elementos importantes que não estavam na história, né? Mas você contar de forma mais enfática é uma qualidade de quem tem habilidade narrativa, de habilidade de escrever e de relatar situações, né? Linguagem literária e não literária. Se a linguagem literária se caracteriza pela riqueza de detalhes, pela criatividade, a linguagem não literária é aquela linguagem que não tem essas características e que, portanto, é mais fácil de entender, né? Porém, é menos engraçada, é menos interessante, é menos saborosa de apreciar. Pessoal, nesta aula não vai dar para fazer a chamada, eu vou fazer na próxima aula que nós temos hoje, ok? Então, não faltem na outra aula. Eu ia comparar 2 textos aqui, mas o tempo está meio curto. Vou deixar para fazer essa comparação na outra aula, para comparar um texto literário e um texto não literário que tratam de uma mesma situação. Um texto jornalístico tratará daquela situação de forma objetiva, clara, com a intenção única de informar as pessoas. O texto literário vai tratar dessa mesma situação, mas não com o objetivo de ser claro, mas com o objetivo de enfeitar a realidade e, assim, produzir prazer estético em quem lê. Bem, o que nós estamos fazendo, portanto, é uma introdução ao estudo da literatura como matéria. Porque até então vocês já leram literatura como um texto. Agora vamos ver a matéria literatura. O que essa matéria estuda? Como esse estudo se dá? É o estudo, evidentemente, do texto de ficção. E é um estudo que vai observar o quê? Como esse texto se diferencia dos outros na medida em que lida com os elementos da realidade de forma muito criativa. Tem que ser muito criativo mesmo para ser um escritor, né? Então, vou interromper a aula por aqui e a gente se encontra daqui a pouco no nosso último horário. Então, pessoal, tchau, até breve.